mais uma videoaula, pessoal do CEV. Aula hoje, ecologia, ok? O estudo das relações. Bora lá. Antes de começar isso aqui, relações ecológicas, vamos voltar um pouquinho. Qual o conceito de espécie? Eu quero que vocês compreendam isso antes de a gente entrar lá em relações ecológicas. Um indivíduo, para ser da mesma espécie que outra, qual a definição? Nos livros ele tem uma definição bem clara. Para ser considerado um indivíduo da mesma espécie que outra, um ser da mesma espécie que outra, ele tem que possuir a capacidade de reprodução, eles precisam reproduzir e gerar descendentes férteis. Ah, Pâmela, só o fato de reproduzir já não é considerado mesma espécie? Não. Ele tem que gerar descendente. E esse descendente que vai ser gerado tem que ser fértil. Porque há espécies distintas que até possuem a capacidade de acasalar. Os seus órgãos reprodutores são compatíveis. Até conseguem gerar um outro ser vivo. Só que esse ser vivo, ele nasce híbrido. Ele não tem capacidade aí de estar perpetuando para sua variedade genética através da relação sexual. Então, para ser da mesma espécie, tem que possuir a capacidade de reprodução e geração de descendentes férteis. Essa é a definição da maior parte dos livros. Um conjunto de indivíduos da mesma espécie forma o quê? É isso que eu quero que vocês compreendam e cai muito no Enem. Um conjunto de indivíduos da mesma espécie formam uma população. Aqui em Teixeira de Freitas tem 170 mil habitantes. Eu estou falando da população de Teixeira. Estou fazendo uma análise e estou considerando apenas indivíduos da mesma espécie que vivem juntos. População. Eu quero analisar uma comunidade. Qual a diferença, Pâmela, de comunidade para população? Eu já vou analisar os vários tipos de populações existentes. Vamos supor que eu quero analisar uma comunidade ribeirinha. Eu vou chegar lá, eu vou querer saber o número de habitantes, quantos cachorros, quantos passarinhos, quantos papagaios, quantas galinhas. Eu vou fazer uma análise de várias populações naquele mesmo ambiente. Uma análise da comunidade local. E um conjunto de comunidades. Eu vou falar de um ecossistema. Ok? E um conjunto de ecossistemas, eu vou trabalhar aqui com o planeta Terra. Vou colocar a biosfera que é melhor, porque eu vou explicar o porquê. Pâmela, até aqui eu considerei apenas seres vivos. População, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Comunidade, conjunto de populações diferentes, forma uma comunidade. E ecossistema? É um conjunto de comunidades, mas uma análise abiótica. Até aqui eu falei de análise biótica, seres vivos. Quando eu vou partir para cá, eu vou falando de uma análise eu vou correlacionar a comunidade com seus fatores abióticos. Então aqui é comunidade mais fatores abióticos. Como assim? Aqui eu vou considerar disponibilidade de água, o tipo de solo, o clima, né? O ecossistema de Prado não é o ecossistema de Teixeira de Freitas, há uma diferença, né? O tipo de água, de solo, de clima, de fauna, de flora. Então, eu vou estar analisando a comunidade, fauna e flora, né? Mais fatores abióticos. E um conjunto de ecossistemas forma a biosfera. Por que eu não coloquei planeta Terra? Porque só faz parte da biosfera bio onde há vida.
Quando vamos analisar uma área lá que não foi identificado nenhum tipo de ser vivo, tal, faz parte da biosfera? Biosfera de análise? Não. Faz parte do planeta Terra? Faz. Quando eu faço esse paralelo aqui, eu estou falando de biosfera, eu faço uma análise de onde há vida, ok? Continuando. Uma coisa que é muito importante é vocês entenderem que toda espécie ela é representada por um nome científico, ok? Esse nome científico, o primeiro nome é o gênero, o segundo nome é o epíteto específico, tá? Então, todo sistema, todo nome que representa uma espécie específica, até foi redundante aí, ele vai ser binominal, representado por gênero e epíteto específico. Vai ter uma videoaula onde a gente vai trabalhar somente a compreensão dessa organização, ordem, filo, reino, espécie, como reconhecer o nome científico, como compreender uma questão qual é o nome que representa uma família, há macetes específicos para você matar uma charada. Terminando isso aqui, eu vou ensinar agora relações ecológicas. Aqui cai também bastante em questões do Enem. Relações ecológicas. Posso falar? Bora lá. Eu tenho as relações ecológicas intraespecíficas e eu tenho as relações ecológicas interespecíficas, tá? Intra, mesma espécie. Interespécies diferentes. Dentro da mesma espécie, eu tenho aquelas reações que são harmônicas, o nome já fala, não há prejuízo para nenhum lado. E eu tenho aquelas relações que são desarmônicas, ocorre aí um prejuízo, ou para ambos os lados, ou apenas um lado será afetado. Então aqui eu tenho as harmônicas, e aqui eu tenho harmônicas. Tenho dois tipos: sociedade e colônia. Vou colocar aqui mais. Vou colocar aqui colônia 00. Não houve prejuízo, harmônica, mas tem umas também que não há benefício. Qual a diferença de sociedade para colônia? Sociedade é um grupo de indivíduos da mesma espécie, onde cada um desempenha um papel específico. Nós, seres humanos, vivemos em sociedade. As abelhas vivem em sociedade, formigas, cupins. Há bem específico a função de cada uma, como que essa sociedade está organizada, um ser depende do outro para que tudo se organize. Quando é colônia, são indivíduos da mesma espécie, não há prejuízo entre eles, mas também não há muito benefício, é cada um por si, cada um aqui vivendo do ladinho do outro. Eu tenho um recife de corais, eu tenho vários corais, um do ladinho do outro, cada um por si, não há um trabalho em equipe, eles vivem em colônia. Sociedade, colônia, essa é a diferença. E quais as relações desarmônicas dentro da mesma espécie? Nós temos a competição, nós temos o canibalismo, ok? Competição
competição, quando indivíduos da mesma espécie competem por alimento, por fêmeas, por parceiro, por espaço, uma espécie vai sair no prejuízo. Então, uma vai se beneficiar, a outra vai se prejudicar, ou ambas saem prejudicadas, dependendo da gravidade do atrito que aconteceu ali. Enquanto a relação de canibalismo seria o quê? Quando um indivíduo da mesma espécie se alimenta do outro. Então, a relação ecológica intraespecífica desarmônica de competição. O nome é grande. Então, no Enem ele vai ter o nome todinho. Relação ecológica intraespecífica desarmônica de competição. Relação ecológica intraespecífica desarmônica de canibalismo, quando o indivíduo pratica canibalismo contra outro. Professora, na natureza existe isso? Existe. Entre formigas, no caso dos seres humanos há rituais, também há doenças que levam ao desequilíbrio, emocional, que levam a esse tipo de prática, mas é muito comum em rituais, tá? E as relações ecológicas entre espécies diferentes, quais são? Aqui gravamos, Harmônicas, sociedade, cada um com seu papel. Colônia, cada um por si, só um ladinho do outro, ali não há interação de ajuda mútua. Desarmônica, de competição, competem por espaço, parceiros, alimentos. Pode ser que um se beneficie e o outro se prejudique, ou ambos saem prejudicados. E canibalismo, quando um ser da mesma espécie se alimenta de outro. E as relações ecológicas interespecíficas? Eu tenho as harmônicas também. E eu tenho as desarmônicas. As harmônicas, eu tenho as relações de protocooperação, eu tenho a relação de comensalismo, ok? E eu tenho a relação de mutualismo. Dentro de relação desarmônica, aqui em harmônica, eu tenho a de protocooperação, comensalismo, mutualismo. Dentro de desarmônica, eu tenho competição, herbivoria, predação, amensalismo, esclavagismo, inquilinismo, aqui, inquilinismo é aqui, é a harmônica. Ok? Competição, herbivoria, predação, amensalismo, esclavagismo, também chamado de simbiose aqui. Vamos entender cada um. Pessoal, relação de protocooperação. Ambos os lados se beneficiam, mas não é uma relação obrigatória. Mais para os dois lados. Mais se beneficiaram, não é obrigatória. Um exemplo. Tem um tipo de crustáceo no oceano que ele consegue carregar uma anêmora nas suas costas. Para ele é vantagem. Quando ele está carregando, ele fica maior, mais imponente. Ele consegue espantar vários predadores. Ele consegue ter uma fuga ali, de uma morte ligada a um predador. Então, para ele é vantagem. Para aquela anêmora também é vantagem. Ela tem muita dificuldade de locomoção. Ela se aproveita de estar nas costas desse crustáceo que garante a sua movimentação, Então, para ambos os lados foi benéfico, mas se eu separar os dois, eles continuam vivendo tranquilamente. Quer ver outra relação de protocooperação? Quando vocês, não sei se vocês já observaram,
o pasto, tem um gado e tem um passarinho branco ali nas suas costas se alimentando dos carrapatos. Há uma relação benéfica de protocooperação. Para o gado é benéfico, porque ele está se livrando desse parasita, ó, falei um aqui, lembrei, parasitismo. Para o gado é benéfico, ele está se livrando desse carrapato, desse parasita. E para essa ave também é benéfica, está conseguindo obter alimento. Separei os dois, continuo vivendo. Relação de comensalismo. Apenas um lado se beneficia, para o outro continua aí como se nada aconteceu. Um exemplo clássico é um tubarão, quando ele está se alimentando, pedaços do alimento dele vai passando, ficando dispersos ali nas águas. Vem um peixezinho, chamado de peixe-piloto, que se alimenta dos restos desse tubarão. Ele se beneficiou com o processo de alimentação do tubarão, mas ele não prejudicou o tubarão. E para o tubarão não houve diferença. Comensalismo, quando um ser se aproveita de outra situação para obter o seu alimento. Acredita-se que a relação, há livros que apontam que a relação do leão com as hienas, né? A hiena se aproveita daquela caça para se alimentar, não prejudicou o leão. Tem livros que apontam também essa relação. Mas o exemplo clássico é do tubarão e do peixe-piloto. Um lado se beneficia, para o outro não há diferença. Mutualismo, também chamado de simbiose, é uma relação harmônica interespecífica entre espécies diferentes, só que ela é obrigatória. Um exemplo clássico: o gado tem um tipo de bactéria no seu trato intestinal que consegue degradar o metano. Elas são uma bactéria chamada metanogênica. Se ele não tem essa bactéria, ele tem uma dificuldade muito grande de digestão. Os cupins também possuem um protozoário específico ligado na degradação da celulose. Então, o cupim não conseguiria degradar a celulose, que é a sua alimentação básica, se não tivesse esse protozoário no seu trato intestinal. Então, são uma relação de simbiose obrigatória. Se não há essa relação, se ocorre a separação desses dois indivíduos de espécies diferentes, um vai ser drasticamente afetado. Inquilinismo, então aqui benéfico para ambos os lados, só que é obrigatório. Inquilinismo, um ser se aproveita, para o outro não há diferença. É quando um ser consegue utilizar outro como moradia. Tem um exemplo clássico de um sapinho que ele vive dentro da bromélia. Para a bromélia não houve diferença, para esse sapinho houve sim, ele conseguiu ter ali aquela bromélia como moradia, como seu habitat. É uma relação de inquilinismo, o nome já fala, ele é inquilino da bromélia. E as desarmônicas? Assim como na relação entre a mesma espécie de competição, eu também tenho indivíduos de espécies diferentes que vão ali disputar território, alimentação, só não disputam parceiras, tá? Essa relação de competição, ela pode ser aí também classificada onde ambas as espécies se prejudicam ou apenas uma irá se prejudicar. Herbivoria, quando um animal se alimenta, um ser vivo se alimenta do reino plantae, né, de algum indivíduo do reino plantae. Ele faz a prática de herbivoria. Um lado se beneficiou, o outro se prejudicou. Tem um exemplo clássico nos livros de biologia, é um panda comendo bambu. Predação, quando um ser se alimenta do outro. Pâmela foi comer um prato de churrasco. Pâmela se alimentando do gado, de outra espécie diferente. Predação. Amensalismo é quando um ser produz uma substância que é tóxica a outro. É aqui que eu quero falar com vocês que a biologia pega e cobra pra caramba. Daqui a pouco eu volto. Esclavagismo. Vocês sabiam que tem espécies que conseguem escravizar outras? Eu vou dar dois exemplos clássicos de esclavagismo. Tem formigas
que conseguem escravizar pulgões. Os pulgões produzem uma substância bem doce que é agradável para as formigas. O que elas fazem? Pegam os pulgões, deixam próximos, não permitem que eles fujam, que eles saiam para outros ambientes. Eles ficarem ali, ó, produzindo essa substância doce e elas se alimentando. Elas escravizam o pulgão, protegem, mas escravizam. Outro exemplo clássico é um fungo que ele consegue penetrar em insetos, torná-los zumbis, literalmente. Esse inseto, geralmente formigas, ele se instala no dorso da formiga, se prolifera parecendo um mini cogumelo, e ele faz com que essa formiga suba bem alto, no topo da árvore, pegue a folha, crave seus dentes e ali ele falece, a formiga. E ela vai se alimentando de todo o corpinho da formiga, depois de transformá-la em um zumbi e conseguir aí escravizar e torná-la um dos seus alimentos. E parasitismo, para fechar, é quando um ser parasita a outro, que vai ter uma videoaula sobre verminoses, que a gente vai trabalhar sobre parasitas internos e parasitas externos. Externos, carrapato, piolho. Internos, tênia, lombriga. Nós vamos trabalhar isso aqui. Antes de encerrar a aula, eu vou falar sobre amensalismo. Amensalismo, quando um ser de uma espécie consegue produzir uma substância tóxica para outro ser de outra espécie. Na biologia, o exemplo clássico, muito importante para a medicina, os fungos. Os fungos produzem penicilina, que é letal para as bactérias. Por quê, Pamela? Os fungos têm duas práticas distintas, duas relações desarmônicas com as bactérias. Primeiro, eles têm uma relação de competição. Eles competem por alimento e por espaço, porque ambos são seres decompositores. Então, ambos estão ali disputando o alimento no meio ambiente da decomposição. Como eles são decompositores, o que o fungo fez? Naturalmente, ele conseguiu evoluir e produzir uma substância letal às bactérias, que é a penicilina. Então, se você tiver uma aula prática no laboratório, você fazer um cultivo de bactérias e colocar um fungo ali para você fazer análise, ao redor desse fungo não vai se proliferar nenhuma bactéria, porque essa substância ela é letal às bactérias. E como que isso foi descoberto? E como que isso chegou hoje na medicina atual? Nós temos a azitromicina, amoxicilina, penicilina, esses três remédios, né, como base, utilizando essa descoberta. Há relatos em documentários, inclusive há um documentário na Netflix que fala sobre. Há relatos que durante a Segunda Guerra, os vários prisioneiros, eles eram forçados, eles tinham como alimento pão mofado. E eles eram muito castigados fisicamente, muitas feridas expostas. Morriam geralmente por infecção bacteriana, já que a bactéria ela se alimenta de matéria morta, né? Então ela vai decompondo aqui as feridas e se alastrando até cair na corrente sanguínea e ter uma infecção generalizada. A maior parte dos prisioneiros que aceitavam aquele pão mofado que era oferecido como alimento, eles sofriam menos com infecção bacteriana que outros. Então chegaram a essa conclusão, fizeram essa análise, começaram a perceber essa diferença daqueles que aceitavam pão mofado, daqueles que não aceitavam. Fizeram vários testes terríveis, né, nós sabemos, e conseguiram então concluir que o fungo, né, aquele bolor do pão, o fungo do pão, ele tinha sim uma substância nociva a essas bactérias. Isso foi explorado e hoje nós temos o uso de antibióticos, né? Nós temos dois tipos de bactérias. Eu tenho aquelas bactérias que eu consigo eliminar com o uso de remédios à base de álcool e eu tenho aquelas bactérias que eu consigo eliminar com o uso de medicamentos à base de penicilina. É necessário um teste para entender como é que é a estrutura da membrana dessa bactéria e só então definir o tipo de antibiótico. Mas cerca de mais de 80% das bactérias são eliminadas hoje com o uso desse tipo de antibiótico ligado à penicilina. Encerramos então nossa aula de relações ecológicas. Eu vou agora para a próxima videoaula. Bora lá!